Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, nesse exato momento, vai começar a live do Maná do Céu, Chamados e Testemunhos. Justamente com um convidado especial, o irmão Matheus Rodrigues, que é um pregador da Palavra de Deus, um jovem abençoado pelo Senhor e é um servo de Deus. Congrega na igreja Geração Eleita, que é dos pastores Márcio e Ana. E vamos conhecer a sua vida, a sua história, o seu ministério. E nós vamos ter um bate-papo abençoado por Deus. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2026. Numa terça-feira. Que maravilha! Vamos ver. Glória a Deus. Os primeiros minutos vai ser para ajustar e arrumar tudo. Acho que a tua câmera tá mostrando a TV e agora sim. Vamos arrumar primeiro. O primeiro momento vai ser de ajustes, vai ser da arrumação. E eu acho que não tá aparecendo o teu rosto para cima, tá aparecendo mais teu nariz para baixo, não para cima. Então, vamos ver. Consegue arrumar mais um pouquinho? Vamos ver. Vai ficar bem. Tá? O melhor possível. Acho que agora pode ser. Agora sim. Agora melhorou. Então, a paz do seu irmão Matheus. Tudo bem contigo? E eu quero ver se tu pode me ouvir nesse momento. Consegue me ouvir? Consegue me enxergar? Enxerga e escuto perfeitamente. Que bom, que maravilha. E nesse exato momento nós vamos começar a live do Maná do Céu, Chamados e Testemunhos. E nessa noite de terça-feira nós vamos conhecer a história do irmão Matheus Rodrigues, que é um jovem pregador da palavra do Senhor. É um servo de Deus e aproveitei para convidar ele para participar juntamente comigo e para poder ter esse bate-papo abençoado por Deus. É um jovem que está começando a pregar a palavra de Deus e fazendo o ID do Senhor, né? O mais importante, que o nosso chamado é servir a Deus e ganharmos para o reino do Senhor. E nós vamos conhecer a vida dele, a sua trajetória, seu testemunho, seu ministério. E vamos levar o maná do céu para a sua vida. O principal, né? Levar uma palavra de Deus para a sua vida. E aproveitar e te perguntar, Matheus, como era a sua vida antes de conhecer Deus? Como que era a sua vida? Glória a Deus. Primeiramente, quero dedicar meu boa noite para ti, Eduardo, um prazer estar aqui nessa live contigo, com todos os teus telespectadores e seguidores aqui nessa noite. Também meu Pai do Amém. Senhor para todos que estão nessa live. Glória a Deus. Que vocês possam ser agraciados a estar ouvindo, presenciando essa live abençoada nessa noite. Amém? Com o Amém. propósito abençoado a ser chamado, contar um pouco da minha história, fazer um bate-papo aqui com vocês, fico muito feliz. Bom, Eduardo, a minha história começa lá atrás, bem lá atrás, lá no ano de, um pouco antes de 2007, no meu nascimento, né? Ali é um momento chave para um pouco antes de eu conhecer Jesus, onde foram marcadas muitas experiências na minha vida antes de eu nascer, porque a minha história de vida é um milagre, Amém. né? A minha mãe, ela me ganha com 42 anos, uma idade considerada de risco pela medicina, né? Onde a mulher passa a ter um período de já muito de risco considerado para a gravidez. E ali é um momento onde minha mãe tem problema de coração, problema de hipertensão, ela tem problemas de artrose, diversos problemas que dificultavam o meu nascimento, né? Então ela tem um relacionamento com Deus, porque meu pai ele era cristão, mas ele não frequentava mais a igreja. Estava afastado dos caminhos do Senhor, minha mãe conhece ele, eles começam, enfim, a namorar, eles não têm, infelizmente, um namoro cristão, um casamento cristão, e aí ela tem o seu primeiro conhecimento com Deus. Quem era Deus para ela de verdade? Quando ela começa a frequentar a igreja batista, ali ela faz um voto com Deus sentimental, assim como fez Ana. Eu lembro da passagem
de 1 Samuel, quando Ana fez um voto com Deus, e se Deus desse um filho para ela, ela dedicaria-o ao Senhor. Então, Glória a foi, Deus. né? Também me dedicou a Deus, né? Me dedicou para o Senhor. Então, ali, creio que depois de uns 2 anos, mais ou menos assim, ela já teve a notícia que estava grávida, estava esperando um menino, um varão de Deus. Ali Amém. foi Glória a Deus. das primeiras experiências com Deus que eu posso dizer que foi um milagre. Nasci saudável, graças a Deus, sem nenhum problema de saúde, sem nenhum problema físico, e ali posso te dizer que começou a minha história no nome do Senhor Jesus. Que bênção. E eu também nasci, só que através da minha mãe com 40 anos, né? Eu sou o último filho dos meus 4 irmãos. Creio que também tu possa ser o último filho ou o único filho, digo assim. Mas o mais importante é que Deus nos escolheu desde o ventre da vossa mãe, em Jeremias capítulo 1, versículo 5. E, e tu nasceu para um propósito. E as circunstâncias poderiam ser contrárias. Mas o mais importante, se Deus nos escolheu, né, não é em vão. E tudo tem um início. Eu gostei que tu disse, né? Desde o nosso nascimento, desde quando a gente sai do ventre da nossa mãe, quando a gente vê a luz e começa a crescer, começa um bebê a gatinhar, aí depois começa a caminhar, aí depois começa a ter equilíbrio, aí depois começa a crescer, a virar uma criança, e a criança consegue já fazer outras coisas, aí a gente vai desenvolvendo, né, a nossa cognição, e depois a gente vai para a adolescência, vai para a juventude, vai para a fase adulta, e aí a gente começa a perceber e a fazer escolhas na nossa vida, Com certeza. de o nosso destino. E eu queria saber quando foi o momento que tu conheceu a Deus, o primeiro encontro, se foi na igreja, alguma experiência. Qual foi o primeiro encontro que o irmão Mateus teve com Cristo? Eduardo, é uma pergunta muito importante que eu já estava basicamente esperando que tu fizesse para mim. Bom, comecei muito pequeno na casa do Senhor, só que eu cresci num lar cristão, né? Sempre crescendo ali com os meus avós, né? Que sempre foram cristãos. Minha avó sempre congregou na Assembleia de Deus, meu avô também. Então ali eles cresceram, viveram e envelheceram ali. E eu fui criado com uma doutrina, apesar de eu ser muito novo, fui criado numa doutrina muito rígida, lá dos, vamos dizer, dos primórdios. E ali, aprendendo com meu avô e com a minha avó, eu fui crescendo, fui buscando a entender quem era Deus de verdade na minha vida. Buscando ensinamentos ali, buscando ensinamentos aqui, sempre tentando seguir os conselhos dos mais velhos, sábios, pastores. Eu comecei muito pequeno, eu lembro que com 10 anos eu já frequentava a escola bíblica dominical das crianças pelo domingo de manhã. E eu lembro que ou na quinta ou na sexta noite eu já ia com meu pai para a escola bíblica dominical dos adultos. Não frequentava, claro que eu não escrevia ali, não fazia as coisas, mas eu aprendi escutando pastores, escutando professores, escutando teólogos ali, ensinando para os demais irmãos. Só que eu tive que aprender de uma maneira muito difícil. Meu pai foi deixando de ir à igreja, minha mãe começou a caminhar sozinha comigo e eu também fui deixando de frequentar a casa do Senhor, que muita gente comete esse erro, que é deixar de frequentar. Fale uma quarta-feira, fale um domingo, fale outra quarta-feira e assim vai ficando desfrequente na casa do Senhor. E eu fui ficando assim. E até que chegou um período que quando eu fiz 6 anos de idade, faleceu o meu irmão mais velho, né? Faleceu aqui em Santana do Livramento. Nasci lá em Caxias do Sul, né? Mais pequeno está lá, mas eu nasci lá na cidade de Caxias do Sul. Então, meu irmão faleceu aqui aos 6 anos. Quando eu tinha 6 anos, ele tinha 7 anos. E isso me deixou muito abalado. E aí, com 14 anos de idade, morando no litoral norte do Rio Grande do Sul, venho a falecer a minha avó. A avó que, como eu falei que aqui, que era um símbolo de experiência, um símbolo de sabedoria, um símbolo de capacidade, de capacitação que eu tinha na minha família. Quando eu queria um conselho, quando eu queria algo sobre a palavra do Senhor, eu ia diretamente à minha avó. Então, quando falece minha avó, eu
ali me deparo com um momento ali de depressão. Fico 6 meses com depressão. Eu fui diagnosticado com depressão, com ansiedade, graças a Deus sem risco de arritmia, sem nenhum problema desse. E ali, durante 6 meses de depressão, tomando remédios, eu tive o meu primeiro encontro com Jesus, mas um encontro verdadeiro. Eu andava com Jesus, mas eu não o conhecia, e é o erro de muita gente no ano de 2026 e os anos que vem se passando. Que é andar com Jesus, frequentar a casa do Senhor, mas não conhecê-lo. Conhecê-lo Verdade. pela palavra, conhecê-lo pelo que ele foi. E eu tive que passar por um momento onde eu mergulhei muito fundo num poço. Poço ali, fundo, 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 talvez sem fundo. Talvez muitos me diziam que eu estava sem esperança, que eu estava desanimado, estava mesmo, triste por dentro. E ao decorrer do 6º mês de sofrimento, passando por remédios, passando por depressão, tomava remédio para ansiedade, para depressão, eu tive um encontro com Jesus dentro do meu quarto e ali tocou um louvor na televisão, a qual eu botei para tocar ali no automático, foi tocando e tocou um louvor muito bonito, tocou um louvor abençoado de Deus. Abençoado de Deus mesmo. Foi ali aquele escudo da voz da verdade. Tocou Ô, aquele glória. louvor. E aquele louvor foi tocando na minha vida, foi tocando no meu coração. E eu comecei a lembrar do que a minha avó falava para mim, que eu tinha que orar, que eu tinha que falar com Deus. Ali eu tenho um momento com Deus bem, bem emocionante, porque eu estou num quarto fechado, meus pais não estão, ninguém está, ninguém mais me acolhia, ninguém mais falava comigo, aonde eu lembro como se ora, eu lembro como se fala com Deus, eu falo com Deus e eu escuto a voz de Deus. Ali eu faço um voto com Deus, Eduardo. Eu falo para Deus que se Deus me desse, em nome de Jesus, a honra de eu sair daquela situação de depressão, de ansiedade, de tristeza nas mãos do maligno, eu iria baixar as águas. E Amém. isso é muito importante que aconteceu na minha vida, porque isso aconteceu no ano de 2020 e no ano de 2021, no dia 12 de março de 2021, eu baixei as águas batismais para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu dou um glória mesmo, que é um ato de fé, é um passo que nós damos e todo um cenário que acontece na nossa vida, né? E achei interessante que tu nasceu em Caxias do Sul. Aí depois eu vou perguntar por que que tu vem pra cá. E depois eu vou te perguntar por que tu vem pra fronteira. Mas e todo o cenário, né? A gente pensa, né? Nada é favorável, né? Aí aconteceu o falecimento do seu irmão, aí aconteceu diversas situações, aí tu nasceu até num lar cristão, e tu disse algo muito importante. Às vezes tu pode estar num lugar, frequentar um lugar, estar naquele ambiente, mas só sentar naquele banco. Mas não conhecendo realmente quem é o Deus da Bíblia, o Deus dessas pessoas que tanto falam dele, o nosso Senhor Jesus. A gente está naquele ambiente, está naquele lugar, porque talvez é um encontro, é um lugar de alívio, é um lugar que a gente encontra um refúgio, vou dizer assim, é um lugar que a gente encontra para fugir dos problemas, fugir das situações contrárias, e ali a gente é recebido com irmãos, com pessoas diferentes, e no início às vezes a gente vai até. Pode ser que a gente vá porque a gente quer ou porque alguém nos incentiva, só que não adianta só estar, né? Só estar como telespectador, estar só assistindo, mas tem que ativar essa fé. Quando realmente a gente ativar a fé e falar com Deus, porque falar com Deus é nós abrir a nossa boca, abrir o nosso coração, que muitas das vezes no início é um coração fechado, é um coração de pedra, que precisa ser trabalhado, que precisa ser moldado como um vaso nas mãos do olheiro, né? Porque Jesus está batendo a porta do nosso coração. Só que ele não força a entrada. Ele não vai forçar a entrar. Ele está aqui. Ele está sempre conosco. Só que a gente precisa também tomar uma posição. E o cenário pode até não ser o melhor, mas a gente precisa buscar. Porque a nossa alma, o nosso corpo, o espírito precisa estar na presença de Deus. Nós temos sede.
E no início a gente pode tomar um caminho. Como diz a Bíblia, existem duas portas. A porta larga, a porta estreita. A porta larga, tu vai no caminho mais fácil, tu vai no caminho mais confortável. Um caminho que a maioria vai, que a maioria segue. Ah, porque o mundo segue assim os padrões e tu tem que seguir. Até que tu acredita nisso. E tu vai na moda, segue, repete as mesmas coisas. E aí depois tu percebe e cai a ficha. Opa, não é bem assim. Não funciona assim. Aí existe a porta estreita. E a porta estreita é a porta mais fechada, vamos dizer assim, porque é o caminho de Deus. Que o mundo não reconhece. Porque o mundo é do maligno. E a porta estreita pode ser apertada, pode ser estreita, pode ser difícil, pode ser, né, mais complicada. Mas é o caminho que leva à salvação. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. E 2021, né, que a data que tu me falou, tu tomou uma posição e se batizou nas águas. Foi um passo de fé. Porque a gente tem que aproveitar a nossa juventude. Eu digo para você, jovem, você adulto, aproveita. Aproveita. O mundo, aproveita o mundo, até que tu aproveitou. Mas o mundo, você aproveita, você vai em lugares, mas não é realmente preenchido o seu coração com as coisas do mundo. Isso não nos completa. E o que realmente completa? É a palavra de Deus, é a presença do Senhor, estando todo dia na nossa vida. Então, o mais importante é isso. A gente nascer um lar cristão, tudo bem. Mas a gente tem que seguir por própria vontade, por a gente querer. Não pode ser forçado, mas tem que ser algo verdadeiro. E quando a gente toma esse passo, como Mateus tomou, de crer, de buscar, de se converter, de se batizar, a vida do Mateus mudou da água para o vinho. E eu queria te perguntar, quando você percebeu, Mateus, que Deus te chamou para o ministério da pregação? Quando tu percebeu que tu tinha esse ministério? Glória a Deus. Só uma pergunta muito boa que deve ser feita não só para mim, mas para muitos jovens que estão aí querendo buscar o seu dom, para que verdadeiramente precisam e são chamados para fazer. Bom, eu começo o meu ministério, dou partida na Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Deus, o pastor Valdemar, aqui na cidade de Santana do Livramento. E eu me batizo no ano de 2021, como eu falei, em março. E aí eu acabo ficando distante dos irmãos, acabo ficando mais distante, não me encaixei na Assembleia de Deus. Eu saio da Assembleia de Deus com os meus pais e a gente conhece um pastor, pastor Fábio, não sei se tu conhece, pastor Israel, e eu vou para uma igreja pentecostal. É uma transição muito abençoada na minha vida e ao longo da minha trajetória, porque eu saio de uma igreja onde eu não estava me encaixando e eu vou para um ministério agora que me abraça. Igreja Pentecostal Pescadores de Almas me abraçou. Amém. Ali eu comecei meu ministério no ano de 2021, né? Eu lembro que a minha primeira mensagem que eu preguei, que foi aberta para me pregar, foi em outubro, dia 12 de outubro de 2021, na Igreja Pescadores de Almas. Eu preguei num culto de crianças e ali se despertou um desejo para pregar a palavra, um desejo de estudar as mensagens, um desejo de ter livros em casa, um desejo que despertou no meu coração, ardeu em mim aquilo dali e eu pude começar a pregar, pude começar a aprender mais com os meus pastores ali na época. E a partir desse momento eu comecei a ministrar a palavra do Senhor cada vez mais. Que maravilha. Eu queria saber se tu te batizou tu batizou em Caxias ou aqui na cidade? Aqui em Livramento te batizou? Queria E saber. aqui Aqui, também. aqui em Livramento, que maravilha. E no início não é fácil. Como ele disse, a gente vai numa igreja, vai em um lugar, a gente até é bem recebido. Mas será que é aqui que nós temos que fazer a obra de Deus? Será que é aqui que nós vamos realmente fazer o melhor para Deus, congregar, ir na igreja, servir ao Senhor? Será que vai ser nesse lugar? Às vezes não é, a gente vai porque é mais perto, a gente vai porque alguém nos convidou, porque é uma igreja raiz, que tem doutrina.
Quem sabe é essa igreja, e se não for, pode ser em outro lugar. E como aconteceu, o ministério do Mateus indo nessa igreja, congregando, o pastor Fábio. E digo, independente se a igreja é grande, se é pequena, o mais importante é que seja uma igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia. A igreja que se esforça, a igreja que ora, a igreja que pode ter poucos recursos, a igreja que pode ser simples, mas que tem a presença de Deus. Essa que tem que ser a igreja. A igreja que tem a palavra. Pode ter louvor, ela pode ter louvor. Mas tem que ter a palavra, ela tem que ter a oração e tem que ter Deus naquele ambiente. O mais importante. E tudo tem um início na caminhada. Né? O início da caminhada, a gente vai com a nossa família, a gente vai com nossos pais, a gente vai com alguém e depois a gente se descobre, como o Mateus se descobriu. A primeira pregação. Que a primeira pregação em um altar, no início a gente fica nervoso, a gente meio que treme as pernas, meio que a gente erra alguma palavra, que a gente até gagueja. Pode tomar água, eu tô com água também, ó. Temos que tomar água. Né? E no início não é fácil, mas temos que dizer, eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Pregar para crianças, pregar para jovens, pregar. E se tiver que pregar antes da pregação, pregar olhando para a TV, olhando para a parede, pregando até para os livros, pregue, comece, né? Porque todos os dias Deus tem um chamado e mostrado várias situações. O vizinho, o colega, o amigo, o fulano, o beltrano, o ciclano. A gente vê naquela situação ali, ele está triste, ele está desanimado. Vamos falar de Jesus, vamos falar do Evangelho. Uma palavra simples pode mudar a vida de alguém. E quem convence é o Espírito Santo. Então, a primeira pregação, eu digo que nós temos que dizer sim. Se tem um convite, se tem uma oportunidade, vamos fazer. Entendeu? A gente não pode simplesmente, eu não estou pronto. As pessoas sempre falam assim, eu não estou pronto, não precisa... por exemplo, comece com 5 minutos, comece com 10 minutos, comece. Mas comece, se esforce. Porque o reino do céu é reconhecido por esforço. Então, por esforço, por ativar essa fé, de deixar que Deus nos use. A gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Então, é uma bênção de Deus pregar a palavra, louvar, independente do teu ministério. Entende? Então, independente se é para pregar, se é para louvar, se é para escolher as crianças, faça o melhor para Deus. Né? E o mais importante. E te perguntar, olha, irmão, vamos para cima. Posso falar? Tá. E isso aí. Eu te perguntar de um versículo. Qual seria um versículo que mais te chama a atenção? Existem várias passagens na Bíblia. Eu sei que tu gosta de ler, tá cheio de livro aí. Não, Aí depois eu vou te perguntar sobre os livros. Mas qual seria um texto que tu gosta bastante de? Ou algum texto como exemplo que tu gosta muito, assim, ó. Eu tenho esse texto, eu tenho essa mensagem que mais me chama a atenção quando eu tô nos dias difíceis. Tu tem algum texto, algum versículo que tu mais gosta? Eu tenho um versículo que eu carrego como bordão desde quando eu comecei a pregar a palavra. Os pregadores aí começam a ministrar e no início de sua ministração larga um bordão ou larga uma mensagem. Sim, verdade. E eu sempre deixei uma mensagem que está lá em Apocalipse capítulo 21, verso 6, que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e aquele que tiver sede, ele lhe dará da fonte da água da vida, que é nada mais nada menos que a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo ele encontra aquela mulher samaritana ali no poço de Jacó, ela vai buscar água e ela dá água de beber para Jesus, e quando ela está indo embora, Jesus diz assim para ela, se fores para casa, voltarás aqui pegar essa água, e essa água te tornarás a ter sede, mas se beberes da água que eu te dou, jamais terás sede. Então a água que Jesus tem a oferecer é a água da fonte, da água da vida, uma água que é a palavra de Deus, fonte da água da vida, a palavra, o maná do céu, como tu diz. Então é essa palavra que eu sempre levei para mim. E Jesus Cristo, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e aquele que sempre tiver sede, ele sempre dará da fonte da água da vida. Que maravilha. E a gente sempre tem que carregar uma mensagem, uma palavra conosco. Eu tenho aqui no meu quarto, eu colei, agora eu não mostro, mas depois eu mando uma foto para ti.
Eu tenho aqui várias fotos de imagens, de palavras, de versículos. Eu fiz isso. Eu precisar. Porque às vezes a gente pergunta, será que a gente vai pegar a Bíblia todo dia para ler? A gente vai se esforçar para ler, mas tem dias que a gente não consegue correr o dia a dia. Aí antes de eu acordar, eu dou um exemplo. Eu cito uma mensagem, uma palavra de Josué 1:9 que está aqui. Porque de tanto eu ler, eu gravei, sem escrever. Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. E várias outras aqui que tem aqui. Porque a gente sempre tem que ter uma palavra objetiva para poder aplicar e falar para alguém que está passando por um momento difícil. Aquele versículo, aquela mensagem, porque isso aí vai ajudar a pessoa e poder encorajar ela a conhecer os caminhos de Deus. Né? O mais importante é carregar um versículo, carregar uma mensagem, porque a gente vai para um lugar, a gente não está preparado o que vai vir a nós. Pode vir um mendigo, pode vir um morador de rua, pode vir alguém ali com depressão, com desânimo, com tristeza. A gente está aí pronto. Tem um versículo, tem uma palavra, tem uma mensagem ali para poder falar para aquela pessoa e falar do amor de Cristo. Que ele cura, que ele liberta, que ele salva, que ele batiza. E ele transforma a nossa vida, né? Então, é uma maravilha nós ter um versículo, ter uma mensagem ali, ó, para poder falar e fazer esse ídolo do Senhor, né? Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, vamos para cima, diga assim. O irmão Peterson, mandar uma boa noite para ele. Paz do seu irmão Peterson, glória a Deus, meus irmãos. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. O irmão Luiz, Deus abençoe a sua vida, irmão Luiz. Matheus Moreira, Carol, Luana, Janine, Dioara, Cleison, Márcio, Patrick, Giovana, Daniel, a todos vocês, Deus abençoe. O meu vizinho que tem uma quadra de futebol, sai do alemão, Deus abençoe a sua vida. Então vamos pra cima. E o irmão Matheus tá cheio de livro aí, ó. Então eu vou perguntar uma pergunta para ele, né? Como é que o irmão Matheus se prepara espiritualmente e didaticamente para pregar? Como é que o irmão Matheus se prepara para pregar, para estudar, para entender mais da palavra, para poder ministrar quando tem uma oportunidade em uma igreja? Como é que ele se prepara para pregar? Minha rotina de ministro da palavra do Senhor, vamos dizer que, claro, não é simples, né? Não é qualquer coisa, mas é algo que não é difícil se fazer. Quando eu estou preparado, assim, para me preparar, na realidade, para pregar, quando sou chamado para pregar, que eu faço sempre dia de praxe, é fazer pelo menos, no mínimo, 3 dias de jejum e consagração pela manhã. No Amém. mínimo ali, às 10 horas, para quem precisa tomar café da manhã ou para quem não necessita das 8 horas ao meio-dia. A consagração aí, simples, pela manhã de 3 dias. Ministrar a palavra trata-se também de meditar nas escrituras. Não basta também a gente só escolher a palavra. Não basta a gente só abrir a Bíblia aqui. Hoje eu vou pregar em Êxodo. Hoje eu vou pregar em Isaías. Hoje eu vou pregar em um dos 4 evangelhos. Hoje eu vou pregar em um dos livros do Pentateuco. Hoje eu vou pregar em livros poéticos, livros proféticos. Não. Para a gente pregar, além da gente precisar ser escolhido para isso, a gente precisa de uma resposta de Deus. O que, que Deus quer que a gente pregue? O que, que a nação está precisando que a gente pregue? O que, que a igreja está precisando? Quem sabe hoje a igreja quer ouvir prosperidade, hoje a igreja quer ouvir vitória, milagre. Mas quem sabe não é o momento, quem sabe Deus não quer pregar sobre exaltação. Então, eu abro a Bíblia, vou folheando, vou lendo, oro primeiro a Deus, e Deus me dá a resposta, ele fala a mim. Por exemplo, ontem eu fui chamado para pregar, hoje, na realidade, eu fui chamado para pregar amanhã na minha igreja. Né? Meu pastor, infelizmente, se machucou, sofreu um acidente de moto, e eu fui chamado para pregar amanhã na igreja, fui escalado, e eu confesso aos irmãos que eu já tenho algumas mensagens engavetadas. Que Fui para as bom. mensagens que não era nenhuma daquelas ali. E quando eu abro a Bíblia, Deus me mostra ali em Mateus 21, que fala ali sobre os trabalhadores, fala ali sobre a parábola dos trabalhadores. E uma resposta de Deus que eu estava pedindo, né? Nós precisamos falar para a igreja que há tempo para todas as coisas, que nem aquela palavra que está lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Aqui nesta palavra também vai falar que a gente precisa de tempo. Por que de tempo? Porque essa palavra vai dizer
que o homem tanto deu o mesmo valor para os primeiros quanto aqueles que chegaram por último. Então é isso que a nação precisa ouvir nesse momento. Às vezes nem os que chegaram primeiros ali vão receber bastante, mas também nem os que chegaram por último vão receber menos ou maior do que aquilo que recebeu. Então eu preparei essa mensagem para amanhã, preparo essas mensagens com a resposta de Deus. Leia os meus livros, quero ter a liberdade, se tu me der aqui, de mostrar um livro que me Pode preparou. mostrar, eu quero aprender e já ver se é para pesquisar para poder comprar em algum momento. Que me Então, preparou pode. Eu achei interessante, tá? Um monte de livro aí, ó. Ô, Glória. Isso aí, que maravilha. bastante para pregar a palavra após que eu fiz teologia básica, foi esse livro aqui, ó. A essência do Antigo Testamento. Não sei se vai mostrar bem aí, ó, a essência do Antigo Testamento. Ele é um livro, ele é um livro que ele ensina principalmente como fala o título, né? Ensina todo o Antigo Testamento, da Septuaginta, fala em versos hebraicos, versos gregos. Ele é muito bom porque ele entra ali falando de tudo. Vai citar o Pentateuco, vai citar os livros proféticos, livros de reis, vai citar os livros crônicos, vai citar os livros poéticos, até a chegada do último livro, que é Malaquias. E a segunda parte desse livro é bem interessante, ele vai falar da essência do Novo Testamento, agora onde Jesus Cristo entra em cenário. Vai falar dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai falar dos livros do Atos dos Apóstolos, vai falar das 7 cartas de Paulo, vai falar do livro do autor aos Hebreus, vai falar do Apocalipse, vai falar de muitas coisas. Então foi 2 livros abençoados que eu posso te dizer que mudou a minha maneira de pregar, a minha maneira de falar, a minha maneira de aplicar a mensagem. É um livro muito bom que eu ganhei, que meu primo me deu, esses 2 livros da Central Gospel, uma das maiores editoras aí do Brasil, quando se Amém. fala de livro de teologia. É um livro muito bom que me ajudou aí a pregar, a falar de Deus. E tá todos os dias aí na minha rotina, com certeza. Que maravilha. E tu me falou que quer escrever um livro. E tu vai escrever. Eu sei que tu me disse. Primeiro a gente estuda, a gente se alimenta com a palavra, né? Existem vários livros aí no mundo, né? Livros de literatura, livros de comédia, de romance. Mas esse livro que é a palavra de Deus, aqui a Bíblia, não é um livro qualquer, É não é verdade. qualquer livro. Que a gente, para poder entender a palavra, a gente tem que conversar com ela. Conversando com ela, a gente conversa com Deus. Que a gente, como tu disse, não adianta só abrir a Bíblia e usar como amuleto. As pessoas usam o Salmo 123, colocam ali na estante da sala e pronto. E aí não adianta, né? E as pessoas que não querem pegar um óculos, dou exemplo que já está na Bíblia. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Eu não estou achando para ler. E aonde está? Está na Bíblia. Você até esqueceu disso. Então a gente. Não é um livro qualquer, é um livro que a gente precisa conhecer, né? Querer conversar com Deus, né? Pedir direção, né? E como já me recomendaram, comece nos Evangelhos de Cristo, de Mateus, de Marcos, de Lucas, João. Peça direcionamento e como tu prega a palavra, é sempre bom a gente ter, né, alguns sermões já prontos, né, escritos ali e já até para poder ser chamado em algum momento, né? E a gente nunca sabe quando vai ser chamado, quando vai ser escalado e a gente precisa, né, ter algum sermão pronto. Às vezes pode ser a palavra que a gente já estudou, pode ser que Deus revele para a igreja uma outra palavra, uma outra mensagem diferente, que não vai ser só de bênção, só de vitória. Pode ser uma palavra já de confronto. A palavra de Deus é um confronto. Uma palavra que vai nos renovar, uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento, uma palavra de santidade, uma palavra de paz, uma palavra de encontro com o Senhor, né? Uma palavra de cura, de libertação. Isso conforme cada igreja, cada lugar que tu vai pregar, né? Como tu vai pregar amanhã, como tu já pregou em outros lugares. E com certeza cada experiência é um aprendizado. E quando uma alma se converte, quando uma alma aceita Jesus, há festa nos céus. E eu estava falando com um irmão ontem, né, da live, né? Que uma pessoa seja alcançada pela palavra de Deus, olha, ganhamos um dia. Ganhamos um dia. E principalmente o céu. Há festa, há alegria, há celebração. E as pessoas têm que se alegrarem quando alguém
aceita Jesus, quando alguém que está desviado reconcilia, porque a pessoa não pode ter medo, ela tem que ir mudar a vida, né? Porque Jesus está nos convidando todos os dias, nos dando oportunidades. A maior oportunidade é nós poder acordar no outro dia. O Senhor nos dando a oportunidade de sermos pessoas melhores, de sermos melhores. E digo de encontrar o caminho de Deus, né? E encontrar essa porta estreita. Me vem muito essa porta estreita, né? Que é a porta que leva o caminho da salvação. Não vá para o caminho da perdição, que é a porta larga. Não vá. Pode até ter vivido um momento na tua vida, mas saia dessa porta larga. Vá para a porta estreita. Vá para o caminho, porque João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que a gente, através do estudo, através da Bíblia, e também num livro aqui que eu também... Aí eu comprei do pastor Nelson Gonçalves, né? E diz assim, aí, Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos. E o nome é Mateus Soares. A vida dos personagens bíblicos como você nunca viu, em detalhes. E é um livro diferente, eu queria explicar rapidamente como o Mateus explicou os seus livros aí. Tem até mais de 2, eu não sei se é 2 ou 4, são livros bem grandes aí. Bom, tem bastante livro aí, ó. Que bom, né? E é um livro que não quer dizer que tu comece na primeira página. Porque existe um alfabeto, ó, da letra A, da letra B, C, D, E, até a letra Z. Então, não é um livro que tem que começar lá no capítulo 1 e vai até o capítulo 300 e poucos. Não. Tu pode começar desenhando, tu pode ir para Esdras, tu pode ir para Jesus, para João Batista, tu pode ir lá para Ruth, Raquel, tu pode ir, entender, até o final, até o Zaqueu, né? A letra Z é Zaqueu. Então, cada história, cada personagem está contando a história dele, de uma forma mais resumida. Cada personagem pode ser em 2, em 3, 4, 5 páginas. E isso nos ajuda o quê? A ampliar a nossa visão, ampliar o nosso conhecimento, a ter conhecimento da palavra de Deus, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. Então, a gente tem que ler, a gente tem que conhecer, porque aí Deus vai nos abrir a nossa visão espiritual, o nosso conhecimento, até para poder pregar, poder ministrar, entende? E a gente querer estudar, fazer curso, se interessar e buscar também a presença de Deus na oração. E como tu disse, 3 dias de consagração, de jejum, e vejo que vocês fazem muito a consagração. Eu queria que tu me explicasse, né? O que seria o jejum? O que seria essa consagração? Digo não só para pregar, mas digo para nossa vida. O que tu pode explicar sobre o jejum, rapidamente? Bom, Eduardo, jejum e consagração, nada mais que ele não nasceu hoje nem ontem, ele já vem lá dos primórdios, Deus do tempo dos judeus, Deus que falavam do Senhor Deus de Israel. O jejum nada mais, nada menos que é algo para te buscar intimidade com Deus. Ele não se trata de algo que, claro, vai te abençoar, mas ele não vai te abençoar fisicamente. Ele vai te desgastar fisicamente, porque o jejum nada mais, nada menos que é onde tu vai ficar sem o alimento, talvez sem água. Tem vários jejuns aí diferentes. Tem muita gente que faz jejum com água, tem muita gente que faz jejum sem água, tem muita gente que faz jejum sem alimento, tem muita gente que faz jejum com alimento. Eu faço jejum sem alimento e sem água. Para mim é o melhor jejum que tem. E o jejum, ele é um momento onde ele te tira as forças físicas, mas ele te renova em forças espirituais. Lembra quando Jesus disse a Paulo, ali, quando Paulo estava no momento onde ele tinha um espinho na cara, ali no Atos dos Apóstolos, Jesus disse assim, Paulo, quando fraco pensar que está, forte tu está. E quando tu pensar que forte tu está, fraco tu está. A minha graça te basta. Então quer dizer que o jejum a gente esquece o que a gente vive lá fora, a gente esquece o que a gente tem para fazer no dia, e ali é o momento de nós com Deus, onde a gente vai expor nossos problemas para Deus, expor nossas aflições, fazer propósito neste momento e nos consagrar. O que, aonde a gente nos consagrar, vou pregar uma palavra, vou ministrar uma mensagem, vou me consagrar a Deus. A consagração faz parte desse jejum. O jejum, quando tu faz ele sem a consagração, ele é um jejum onde tu busca a intimidade com Deus, onde tu busca
a proximidade, o relacionamento. Já com a consagração é aonde tu vai colocar ali em prol alguma coisa. Tu tá te consagrando para uma santa ceia, o que é muito bom. Tu tá te consagrando para cantar em algum lugar, tu tá te consagrando para pregar em algum lugar, o que é bênção de Deus. Bênção de Deus. Jejum e consagração é Bíblia. Jesus, ele faz um jejum de 40 dias e 40 noites no deserto. Moisés faz um jejum de 40 dias e 40 noites também. Então, o jejum, ele nada mais, nada menos do que bíblico. E ele é bênção, porque o jejum, ele nos reveste, o jejum, ele nos deixa com experiências sobrenaturais com Deus, porque para nós trabalharmos os planos espirituais, a gente tem que jejuar. A Bíblia diz que certas caças de demônios só saem mediante a jejum e oração, né? Pegando esse gancho do jejum, já falando também da oração, né? Então, o jejum, ele é a base disso, ele é a base de todas as coisas que vamos fazer. Quem sabe queremos um emprego? Vamos jejuar, vamos nos consagrar. Quem sabe precisamos que abra as portas financeiras, vamos jejuar, vamos nos consagrar. Quem sabe precisamos que a glória de Deus desça mais, buscar mais o Espírito Santo, vamos jejuar, vamos nos consagrar. Esse é o jejum. Jejum é para buscar coisas inalcançáveis. Quem sabe não alcançamos as coisas com a força do nosso braço, alcançamos com jejum e oração. Quem sabe não alcançamos coisa com a força do nosso grito, alcançamos com jejum e oração. Quem sabe não alcançamos coisas com a força de nossa fala rebuscada, de nossa fala linda, boa, sábia, mas alcançamos com jejum e oração. Amém? Amém, que maravilha. Ô, Glória. Se puder dar uma ajustada na tua câmera, tá mais pra baixo, não sei. Arruma o celular mais pra cima. Tenta arrumar aí. Aí, mais um pouco. Aí, agora vai. Agora sim tá melhor. É isso aí. Ficou mais pra Agora, baixo. Agora, melhorou. Melhorou. Que maravilha. E uma excelente explicação do jejum, né? Porque a gente conversa, ambiente de trabalho, ambiente até entre irmãos, né? E como é que se inicia, né? Digo, mas como é que eu não vou me alimentar? Como é que eu não vou comer? Será que eu vou passar mal e coisa? Né? E claro que para uns, tu consegue fazer jejum, por exemplo, de um dia, né? Sem comer e sem tomar água. Alguns já tomam água e não se alimentam. Mas eu acho que o mais importante, né, como tu disse, né, só sai coisas, né, na nossa vida através do jejum. Caça de demônios sai através de jejum e oração. Então, isso vai fazer com que a gente busque as riquezas espirituais, né? Busque as riquezas espirituais e não as físicas. Que no início a gente vai sentir sede, vai sentir fome, vai sentir um desconforto. Mas cada vez que for fazer, a gente vai ver que a gente vai ganhar espiritualmente, né? Isso vai nos levar à intimidade com Deus. Eu digo até para poder pregar, até poder a gente poder crescer um nível espiritual maior com Deus e matar a vontade da carne. Nem ver esse pensamento de matar os desejos da carne, a vontade dela, de querer de fazer coisas, porque nós temos que renunciar às nossas vontades para fazer as vontades dele, né? E como diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 27, né? Que cada um carrega a sua cruz, né? E o Senhor está aí, né? Que nós temos que carregar a nossa cruz, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Leve a sua cruz e siga-me. Então, tem que negar a si mesmo, né? Aqueles velhos hábitos ruins, entende? A gente com Cristo, a gente precisa evoluir espiritualmente. Então, o jejum, a oração, a consagração e ir nos montes, isso é uma maravilha, porque isso vai nos levar espiritualmente a Deus. Parece que a gente não vai ver com os olhos carnais, mas espirituais. Isso faz a diferença até para poder crescer espiritualmente, poder pregar e ministrar na vida das pessoas, né? Através dessa busca que a gente tem, que é o jejum e a oração. E eu queria te perguntar, as experiências que tu já teve no monte, eu sei que tu vai muito no monte com a igreja, e isso que é bom, né? Não só no quarto, mas ir no monte. Tu já teve alguma experiência assim, tipo de noite, tipo de dia? Tu saiu renovado, tu tava cansado ali, aí tu foi lá, foi renovado, e no outro dia aconteceu um milagre, alguma resposta? Alguma resposta, entende? Que tu tava orando tanto e Deus te atendeu. Tem algum acontecimento para compartilhar olha, Eduardo, dessas buscas? esse papo do monte, ele é bem bom de falar, é muito bom de falar porque é algo que as pessoas precisam saber mais, né? O monte é algo sério, algo também
é, que não é simples de se falar, mas é bênção sim, um monte de algo sobrenatural, né? E algumas experiências que eu posso te falar é que quando eu comecei a pregar, eu comecei a ir em muitos lugares, né? Comecei em muitos lugares, logo comecei a pregar aqui nas redondezas, e eu vi que todo mundo viajava para pregar. Ah, o irmão ia ali na cidade de Dom Pedrito, Bagé, outro ia a Pelotas, outro ia a Uruguaiana, outro ia aqui em Ribeira pregar, outro ia à cidade de Alegrete, ia o Rosário, São Gabriel, nas redondezas. E eu me questionava por que Deus não me levava por que o senhor não me leva para essas cidades também? Por que o senhor não me leva para viajar, para pregar? E aí um certo dia eu digo, eu vou fazer um propósito com Deus, vou consagrar a Deus, fiz 7 dias de jejum e oração, consagração a Deus. E nos últimos dias eu fui ao monte e disse para Deus, Deus, me dá uma resposta, eu preciso de uma resposta. Preciso de uma resposta por que o senhor não tem me levado, por que o senhor não tem é, me, 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 me levado para viajar, para ir conhecer outros lugares, pregar a tua palavra. E quando eu estou orando assim, Deus manda o pastor entregar um recado para mim no monte e ali o Senhor fala comigo que a partir daquele momento, daquele dia, estava me entregando uma resposta que eu iria conhecer muitos lugares e pregar a sua palavra. E não demorou, olha, Eduardo, não vou te mentir aqui, mas não demorou ali Pode falar. 7, questão de 10 dias, já começaram a me convidar para pregar na cidade de Dom Pedrito, de Rosário Glória do a Sul. Deus. Que E maravilha. vamos falar de uma pessoa muito importante que entrou na live aí. Depois, mais para frente, se tu me der liberdade, eu vou estar falando. Ah, E vou eu deixar. conheci muito Depois. legal, Depois fala. cidades, bênção de Deus, pregando a palavra, ministrando a palavra, falando de Jesus. E aí, daí para frente, ele só alavancou. Conheci muitas cidades, conheci muitos estados e foi bênção de Deus. Que maravilha. Então, o monte não é em vão. Tu subiu um cerro, tu subiu um lugar ali, entende? Ah, eu não tenho veículo, ou até tem, ou vai de carona com alguém, ou vai de ferro, vai de bike, tu sobe, né? E como tu disse, o monte é sério, não é para ir em vão, tem que ir para um propósito, para um voto, né? Ou tu vai sozinho, ou vai com alguém que já sabe, tem experiência, que é um pastor, ou uma autoridade, alguém que vai contigo, ou você mesmo ali, vai, faz um voto, faz um propósito, que seja a Ana. A Ana, por exemplo, como tu citou lá no início, né? Ela fez um voto com Deus. E existe o que? As peninas. Infelizmente, existem as peninas no mundo. As peninas que querem nos humilhar, as peninas que são frustradas na vida, as peninas que elas podem até gerar, só que elas não querem que você também cresça, que você gere um filho. E Ana, com a sua humildade, com a sua simplicidade, né, ela não se abalou com esses dizeres, com essas falas de Penina. Ela se determinou, foi lá no templo, o sacerdote ali, e fez um voto com isso, para que viesse um filho chamado Samuel. E o sacerdote observando ela que ela estava orando, mas não se entendia o que ela falava. Então, mesmo ela de joelho chorando e ele achando que ela estava embriagada, mesmo que a gente chegue na presença de Deus, mesmo não tendo palavras para falar, mas que sejam as lágrimas derramadas dela. O coração sincero, íntegro, chegando ali naquele mão, chegando naquele lugar. Deus, eu estou aqui, estou me esforçando, eu estou fazendo a minha parte. Se for na tua vontade, vai acontecer. E se não for, amém. Porque ela determinou. Ela foi lá no templo. Ela fez um voto, podendo ter chorado, colocar tudo para fora. E mesmo que não se entendesse o que ela falava, mas lá com a intimidade com Deus, Deus viu as lágrimas derramadas e a oração sincera. Então, quando a gente chegar no monte, fazer um propósito, um voto com Deus, que a gente vá, se derrame na presença de Deus, chegue nos pés de Cristo. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que clamar, clame. Se tiver que se ajoelhar, se ajoelhe. Se tiver que se humilhar, se humilhe. O que se humilha é exaltado, o que chora é feliz na presença de Deus. E Ana conseguiu, e Deus atendeu, pois Deus queria que um sacerdote, um profeta que venha para ela o filho Samuel. Depois ela o entregou para o altar, para o Senhor, pois Deus tinha atendido o seu pedido. E vai existir as peninas. Então eu falo para você, vai ter as peninas,
no nosso ambiente, que vão querer que você não faça. Para que tudo isso? Me vem isso aqui. Para que tanta oração? Para que tanto esforço? Para que tanta palavra? Para que tanta busca? Para que ler tanto? Porque a maioria é assim. Ela quer receber, mas ela não quer se esforçar. Ela quer o milagre, mas ela não chora, ela não se humilha, ela não ora, ela não se determina. Aí tu quer receber. Entendeu? Pratique princípios para não ser mendigo de milagres. O pastor Eliseu Rodrigues diz, e repito. Pratique princípios para que você não seja mendigo de milagres. Não ficar mendigando. Entende? Quando tu pratica princípios, tu tem que orar, tu sabe o que tem que orar. Você sabe que tem que ir no monte. Se você fizer e Deus ouvir e atender, porque através da oração sincera, a oração sincera, com o voto realmente feito, Deus vai atender como aconteceu para ti, depois de 10 dias, não demorou muito, não demorou nem 2 semanas. Então, nem 2 semanas demorou. Aí tu começou a pregar em outras cidades, começou a pregar em outros lugares, e Deus está te abençoando e vai te levar ainda mais lugares, em nome de Jesus. E eu queria saber, em alguma dessas igrejas, qual que tu mais, assim, tu gostou de ir? Eu sei que todo lugar a gente tem uma experiência com Deus. Alguma cidade que tu conheceu, digo, além de pregar, de conhecer a cidade, de conhecer os pontos turísticos, poderia citar algum lugar que tu mais gostou? Se é do estado, se é fora do estado? Algum lugar que tu ficou surpreso Falei, pelo convite? desculpa, como Que tu ficou surpreso pelo convite? Ah, eu vou em tal lugar. Que maravilha. falei, já conheci muitos lugares, né? Conheci muitas cidades, muitos estados. Já fui na Assembleia de Deus Primitiva de Santa Catarina com o pastor Cláudio Norberto. Tenho muita gratidão por ele. Ele que deu o pontapé ali, vamos dizer assim, pontapé inicial do meu ministério. Sua esposa, a missionária Ivani, seus filhos, tenho muita gratidão por eles. Pastora Cláudia, pastor Luiz Enlajado também foram bênção de Deus. Pastora Elianara, em Dom Pedrito, também pastor Paulo, na cidade de Rosário do Sul, pastor José, também da cidade de Rosário do Sul. Muitas cidades aí fizeram aí acrescentar a eu ser um homem de Deus. Mas não tem nada como, sem citar, obviamente, o ministério que eu congrego, né? Mas não tem nada como abençoado, bênção de Deus, o Ministério Igreja Pentecostal Paixão pelas Almas da cidade de Artigas. Já estive 6 vezes lá naquele lugar, lá na cidade de Artigas, na fronteira com o Paraí, foram 6 vezes, foram mais aí, bota aí, de 3 dias aí, campanha, nessas 6 vezes que eu fui lá ministrar a palavra. Então, foram muitos dias abençoados que eu tive lá. Faz algum tempinho que eu não volto lá, mas foi bênção de Deus esse lugar, porque lá eu tive muitas experiências com o mundo espiritual, na parte da área de libertação, na área de cura. Deus me usou para como um profeta dele naquele lugar, como um ministro de sua palavra. Então tenho a agradecer muito ao pastor presidente deste lugar, que ele está ou estava na live aí, que é o pastor Luiz Macuso, que falou aí. É um homem de Deus, um homem abençoado. Sua esposa, a missionária Estela Ramírez, sua filha Florência Macuso, bênção de Deus. Esse lugar, eu digo, olha, irmãos, frequentei algumas igrejas abençoadas, mas esse lugar aí me deu experiências muito abençoadas. Prego lá desde os meus 15 anos, né? Preguei no ano de 2021, 2022, 2023 e 2024 lá. Então, foram anos abençoados que eu estive lá pregando. Experiências assim que eu posso te dizer, olha, que me surpreendeu mesmo. Lugar onde recebem a gente bem, o pastor recebe a gente muito bem na casa dele quando a gente vai lá. Na igreja tem um lugar certo para a gente ficar. Alimentação, olha, ele faz um banquete assim extraordinário. Não por Oh, isso, mas assim, a gente é muito bem recebido quando a gente vai lá, eu e minha família. Então, assim, eu tenho muito a agradecer porque deu pontapé no meu ministério também, vamos dizer assim. Eu tinha 15 anos, pensa assim, tu é pastor, tu confia em outro amigo teu pastor, que tem um menino lá na igreja desse teu amigo pastor com 15 anos e ele quer levar lá para pregar a palavra. Então é bem difícil. Então agradeço ao pastor Macuso
que confiou a mim sempre para pregar lá, para ministrar a palavra. Foram muitas mensagens assim pregadas lá nas congregações dele, na sede dele, que é lá no Cerro Egido, lá na cidade de Artigas, e foi bênção, foi surpreendente. É uma amizade que eu vou levar para a vida inteira. Glória a Deus, que maravilha, irmão. Manda um abraço para o pastor Luiz, da cidade de Artigas. Um abraço para o irmão. Deus abençoe a vida de vocês, a todos, e demais igrejas, mais pastores, né? E é muito importante a gente reconhecer e lembrar das pessoas que nos incentivam na caminhada cristã, né? Deus usa sempre alguém para mandar um maná no céu, para nos levar através de um convite. Ó, tem um menino, tem um jovem que ele tem a sede, ele tem o dom da palavra. Ele precisa querer a oportunidade. E isso é muito bom, né? Porque é o início. Eu creio que para ti é o início da caminhada e vai vir muitas outras oportunidades. Em qual lugar a gente não sabe. Mas o dia da manhã pertence a Deus. E quando vier, como eu te mandei. Quem diria que o irmão Matheus já está na live? Né? E vem ali o convite. Alguém me mandou mensagem. Alguém mandou outra notificação. E mandou, e não parou. Até que ele vê. Ele vai ver. Ele vai ver a mensagem. Então vai vir com certeza outras oportunidades, que pode ser uma ligação, que pode ser uma mensagem, pode ser alguém que tu conheça, que vai te falar, que tu confia em ti e vai te levar, entende? Porque é o início do ministério, né? Então que a gente diga sim para Deus e a gente gosta, né? Principalmente de pregar e os dons, o que Deus nos deu. Se Deus nos deu 5 talentos, ou que Deus nos deu 2 ou 1, a gente faça e multiplique esses talentos, que é a parábola dos talentos, né? Mateus 25, né? E diz que nós temos que multiplicar esses talentos e não enterrar, colocar debaixo da terra. Se tu recebeu 5, multiplica os 5. Se recebeu 2, multiplica os 2. Se recebeu 1, multiplica 1. Então é Mateus 25, 11 e 32. Então a gente tem que multiplicar e honrar aqueles que nos honram, né? Nos recebendo bem, nos tratando bem, com um banquete, uma hospedagem. Eu acho uma maravilha. Eu creio que todos têm que ser lembrados e reconhecidos, e eu sempre orando por eles para que mais oportunidades sejam oportunizadas no futuro. Então Deus é fiel para a nossa vida, né? Deus é maravilhoso. Mandar um abraço para o irmão Cleison, colega de trabalho, e irmão Cristiano Muniz. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de vocês. E faço mais uma pergunta para o irmão Matheus para poder nós ir para a palavra. Então, Deus é maravilhoso, né? Com todas essas experiências. Imagina, tem 18 anos, vai fazer 19. O que Deus faz. Então, não importa se tu comece novo ou comece mais velho, não tem problema. O importante é começar. Tu começou menino, adolescente, ou que você está na live de adulto, comece. Comece pregando, comece na porta na igreja, comece no som, que muitas pessoas não são muito no microfone. Mas elas são ali na mídia, são nas redes sociais, elas são no som, elas são no instrumento, elas são para fazer alimentos, cozinhar, ou varrer, ou passar pano, ou Ministério das Crianças. Não tem problema. O importante é começar. Se descobrir no chamado. Eu acho que o mais importante é se descobrir. Quando tu se descobrir, coloca em prática, faz o melhor para Deus. E seja fiel no pouco. Porque tu sendo fiel no pouco, muito te colocarei. Então Deus vai te colocar entre grandes príncipes, reis nessa terra, com grandes autoridades, né? Homens de Deus, mulheres de Deus. Então a gente tem que ser fiel no pouco. Para que no muito, Deus vai nos honrar a nossa vida. Então, mais uma pergunta para o irmão Matheus. Eu acho que vou perguntar sobre qual testemunho mais marcou seu ministério até agora. Qual seria esse testemunho? Qual seria a experiência que já mais te marcou no teu ministério até agora? De tudo que tu já passou. Qual? Vamos ver se tu entende. Qual seria o testemunho no sentido de ver as pessoas se convertendo quando tu prega a palavra? Isso alegra o teu coração. Sim, eu tenho sim para falar de uma viagem que eu fiz para pregar a palavra. Foi eu e o pastor que me apacentava na época, que é o pastor Fábio, como eu falei aqui. A gente foi pregar na cidade de Lajeado. Lajeado, para quem não conhece ali, é Vale do Taquari, ali, perto de Estrela, ali, região ali, mais ou menos ali uns 100, 150 quilômetros de Porto Alegre.
fui lá com ele, acompanhar ele, fomos de carro, foram eu, ele, foram meus pais e foi mais um irmão nosso da igreja. E na volta nossa, a gente tomou um caminho diferente, que o meu pai conhece bom todo o Rio Grande do Sul, porque ele era caminhoneiro, então ele nunca basicamente errava os caminhos. E dessa vez, por incrível que pareça, Deus permitiu que ele errasse um caminho porque tinha um propósito. A gente vindo pela BR ali de Santa Maria, que vem para cá, vem para Santa Maria, Santa Cruz, passa por São Gabriel, aqui chega Rosário Santana do Livramento. A gente vindo por ali, a gente entra a gente erra a saída e a gente vai num posto de informação, como todo mundo vai, ou num posto, num estabelecimento, a gente vai num posto de conveniência. E neste momento, Deus, nem necessariamente não era numa igreja, mas era num posto de gasolina. A gente passando para ir para o banheiro, eu encontro uma jovem, uma moça, ali, no momento onde ela estava desolada, no momento onde ela estava morando na rua, no momento onde ela estava ali passando por dificuldade e sem nada, desesperada. Eu passo para o banheiro e Deus me fala, fala com ela, fala para ela, prega para ela, conta da tua história para ela. Aí eu passo para cá de novo e eu entro para a conveniência do posto e eu estou tomando um café. Estou tomando ali um café normal, como todo mundo toma, e aí Deus fala para nós ali naquele momento, para mim, como tu consegue te alimentar sabendo que lá fora tem uma ovelha minha perdida que não tem esse alimento, não tem essa palavra e não tem o maná que tem na tua vida também. E aí aquilo me inquieta, eu vou lá para fora e a gente começa a falar para ela, eu começo a contar o testemunho para ela, ela começa a falar o que aconteceu. Ela disse assim para mim, ela tinha 19 anos, isso faz o quê? Foi em 2022. E ela começa a falar que ela tinha 19 anos, ela conheceu um namorado através da internet. Ela era de São Paulo, tinha uma família totalmente desestruturada, que não queria saber dela, que não queria mais, que não queria para ela sobre as decisões que ela tomava. Ela vem para cá, ela vem para cá, na realidade não, ela vai para a cidade de Santana do Livramento, de Santa Maria, conhece esse namorado, não ela vê que não era aquilo que ele prometia, tinha aquilo que ele falava que ele tinha, que ele não tinha aquilo que ele falava que ele podia ter, que ele podia dar para ela. Enfim. E naquele momento ela disse que em uma semana ele começou a se revelar, que ele usava drogas, que ele era um alcoólatra, enfim, ele era uma pessoa perdida. Enfim, ele vai preso, ele abandona ela, ela vai morar na rua sem condições para voltar para São Paulo, porque a família dela não queria ela. Santa Maria, ela não tinha ninguém na vida dela, e aí ela vai parar na rua. Quando ela vai parar na rua, ela conhece as drogas, conhece cocaína, enfim, conhece o crack, vira uma dependente, uma usuária de drogas. E aí naquele momento eu começo a falar do meu testemunho, que Deus me salvou da depressão, que a minha família talvez não era também o melhor ambiente para mim, que talvez eles não me dessem crédito, que eu não, talvez não desse fruto para eles. E aí eu começo a falar do meu testemunho para ela, a gente começa a falar dos nossos testemunhos, o meu pastor também fala do dele, minha mãe também fala dela, meu pai também fala do dele. E aquela menina começa a chorar ali, a gente fala de uma palavra para ela, a gente leva aquilo que me salvou, aquilo que me resgatou do que eu estava perdido, eu levo para aquela alma necessitada. E ela começa a chorar e eu digo para ela, antes para ela assim, não importa o que tu passar, sai dessa vida, procura Jesus Cristo, procura a igreja mais perto daqui de onde tu estiver, procura alguém que te leve lá, procura alguém que te trate, que tu esteja disposta a mudar essa vida. Daquele momento eu coloquei algo em propósito, que algum dia eu creio vou testificar e vou testemunhar essa jovem na igreja, quem sabe pregando a palavra, quem sabe louvando ao Senhor, quem sabe até escutando uma das minhas pregações aí por esse mundo afora. E essa experiência me marcou demais, me marcou demais mesmo. Que maravilha. E digo que vem para a nossa vida, a gente vai para pregar, a gente vai para ministrar. Até que a gente pregou, até que a nossa ida foi tranquila, foi normal, né?
Não teve nada de ruim, um acontecimento diferente. A gente foi, aí tu foi naquele lugar, foi naquela cidade, pregou, e na volta aconteceu algo inesperado, né? Ninguém espera, né? A gente encontrar alguém, encontrar uma jovem ali, sem esperança, expectativa, sozinha, né? E aí a gente vai com os ouvidos para ouvir, né? Primeiro a gente vai ouvir, vai ajudar o que a gente puder, porque a gente fica assim, eu não conheço essa pessoa. Não, vou deixar ela de lado, vou deixar ela de escanteio, não vou me importar. Mas nós temos que ser muitas das vezes um bom samaritano. Me vem isso. Nós temos que ser um bom samaritano. Mas ela não é da minha região, ela não é minha parente, ela não é minha conhecida. E aí, tu não vai ajudar? Tu não vai poder pelo menos erguer a mão, dar uma palavra, dar um consolo, ouvir essa pessoa? Porque muitos é o que mais fazem. Passa a pessoa tá gritando por socorro, tá precisando de algo. Claro que talvez por recursos financeiros a gente não tenha, né, como solucionar. Mas através de uma palavra, de uma mensagem, de um ombro amigo, de ouvir, de orar, por interceder por essa pessoa, isso vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Talvez agora a gente não sabe como ela tá, essa jovem. Mas futuramente tu vai testemunhar. Ela na igreja, ela nos caminhos de Deus, ela se convertendo. E a gente tem que estar orando por essas pessoas. Mesmo que ela nem se lembre mais, talvez não saiba o nome. Acho interessante. Eu não sei o nome, mas eu sei que é uma moça. Mas aí aconteceu um relacionamento, não deu certo, o homem errou, acabou indo preso, etc. E ela abandonada, aí chegaram vocês, o que era para ser. Não é obra do acaso, é coincidência. Porque muitos veículos passaram ali, muitas pessoas passaram ali e só olharam. Ah, inocente, coitada, que pena. Tipo, nem para julgam e não são mão amiga, não ergue a mão. Mas nós não estamos para julgar. Nós estamos para ser que um bom samaritano. Se você caiu, se você está triste, a gente vai para ajudar, vai te aconselhar, a gente ora por você. Porque quem soluciona a nossa vida é Deus. É Deus que pode mudar a sua vida, que convence o Espírito Santo. Entende? Então, era para vocês, através de um posto de gasolina, porque passaram várias pessoas e talvez nem deram atenção. Aí chegaram vocês. Bom, é agora. Vocês têm que fazer, porque quem sabe se vocês não tivessem chegado, dado ouvidos, ia poder se perder e talvez algo pior acontecesse. E não aconteceu porque vocês intercederam, ouviram, acolheram naquele momento, aqueles minutos que foram importantes. Eu acho que o mais importante é a gente não perder as oportunidades. Passou na tua frente a pessoa, tá ali. E tu sabe que tem que falar, não sei, eu não conheço, não tem problema de não conhecer. Prega a palavra, fale o amor de Deus, ore por ela. O mais importante, né? Seja o bom samaritano, seja o sal na terra e a luz do mundo. Nós temos que influenciar, fazer a diferença, né? Estamos aqui, o nosso chamado, o principal chamado, que não digo que é só pregar, louvar, etc. O principal chamado, servir a Cristo de todo o coração e ganhar almas para o reino de Deus. Eu prefiro não ser conhecido no mundo, mas ser conhecido no céu. Prefira ser conhecido no céu e não ser conhecido no mundo. Porque é melhor tu ser conhecido no céu e chegar lá naquele grande dia. Ó, te conheço, filho. Tu foi fiel no pouco. Tu honrou pai e mãe. Tu não negou meu nome. Pode entrar. Mas imagina chegar lá no reino de Deus. Até que tu fez algumas coisas. Porque tu começou bem. Tu começou bonito. Tu fez o melhor. Só que lá no final da carreira, tu não fez bem. Tu começou a pensar em si. Começou a não ajudar as pessoas. Começou a se fechar. E aí chega no grande dia. Eu não vos conheço. E imagina. Aí tu vai falar, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz. Tu fez lá no início. E durante, porque a gente está aqui como servos de Deus. E temos que fazer o ídolo do Senhor. Né? E como você tiver a oportunidade. E foram ali. Com certeza Deus reconheceu e está aí no livro das obras, tem o livro da vida e o livro das obras. E o futuro, quem sabe, vai ou já está ou vai estar nos caminhos de Deus. Porque é através de alguém, através de uma alma que nos represente. Porque antigamente alguém orava por nós para estar no caminho de Deus. E a gente não sabia quem orava. Então há alguém que ore, e
lembra daquela pessoa, Deus toca na vida dela, mostre sonho, revele alguma coisa que ela conheça. Tem esse encontro que é a melhor experiência que alguém pode ter. É estar na presença de Deus. Então, é uma experiência que vocês viram única. E como a gente vai viver até outras experiências, mas que a gente não negue, a gente faça, erga a mão e ajude no que for necessário. E ore por essa pessoa, que isso vai fazer diferença na vida de alguém. Então, que maravilha. Vou dar a oportunidade para o irmão Matheus Rodrigues pregar, compartilhar uma passagem. Sempre no final da live, eu sempre peço para as pessoas, convidados especiais, né, para tirarem uma palavra, uma mensagem, um conselho, para poderem deixar para quem está assistindo e para ser uma palavra abençoada por Deus. Levar um maná do céu para a sua vida. Então, eu dou a oportunidade para o irmão Matheus compartilhar alguma mensagem. Antes de eu ler essa palavra que eu escolhi, Deus me deu, na realidade, para pegar, quero fazer alguns pequenos agradecimentos aqui, Pode? antes de eu fazer essa palavra. Agradecer a vida do meu pastor Márcio, em nome de Jesus, pastor Márcio Airala, que permitiu que estivesse aqui, sua esposa, a missionária Ana, que abriu as portas do ministério, estou ali faz um ano. Deus abençoe a vida de cada obreiro, amo cada um em Cristo Jesus. Deus abençoe toda a igreja pentecostal Geração Eleita, que me abraçou e estou ali faz um ano. Deus abençoe a todos o meu ministério, em nome de Amém. Jesus. Isaías capítulo de número 6, verso de número 6. Não sei se tu pode fixar aí nos comentários do pessoal. Nossa. Localizar aí o profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo de número 6, verso de número 6. Aleluia. Meu Deus, enquanto isso você vai comentando um amém, comentando um aleluia, comentando um glória a Deus, que essa palavra é bênção. Essa palavra fala de escolha, fala de tomada de decisão, fala de limpeza, fala de pureza, fala de resgate de uma vida. Glória. Localize o livro de Isaías, capítulo de número 6, verso de número 6. Aleluia. Glória a Deus. O irmão Cleison na live, meu colega. Deus abençoe a sua vida. Que maravilha. Sempre está acompanhando as lives. Então é muito bom a gente se alimentar na palavra e estarmos renovados através de uma live, através de um bate-papo. Isso é muito bom a gente aprender. Então, irmão Cleison, Deus abençoe a sua vida. E se quiser abrir a Bíblia também, aí ó, vamos ler, vamos meditar. É a melhor coisa que dê, conhecer a Deus através da palavra do Senhor. Então, eu coloquei Isaías, capítulo 6, versículo 6, nos comentários. Glória a Deus. Quem localizou aí o livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 6, verso 6, diz assim a palavra do Senhor. E voou então para mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa viva que tirará do altar com uma tenaz. Melhor dizendo, uma tenaz. E tocando com ela a minha boca, disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. E purificação, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por todos nós? Então eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. E então ele disse, vai, e disse a este povo, ouvis de fato, mas não entendeis, e vedes certamente, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os seus ouvidos, e com o seu coração não entendam, e nem se convertam para que sejam curados. Então eu disse, até quando, Senhor? E respondeu, até que as cidades fiquem desoladas por falta de habitantes e as casas sem haverem moradores nelas, e a terra seja de todo assolada. E diz mais no 12 e no 13. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela tornará a ser destruída, como o terebinto, e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Aleluia, Glória a amém. Deus. Amém. Que fala de nosso chamado do profeta messiânico Isaías, aqui no capítulo 6 e o verso 6.
que fala da visão e a comissão de Isaías. A Bíblia diz em serafim. Serafim significa ali nada mais nada menos que é aquele que está nos céus, né? Os arcanjos é aqueles que estão conosco, aqueles que nos guardam, aqueles que nos cercam, nos guardando. Os serafins é aqueles que estão com Deus, preparados ali a todo momento. E aqui a Bíblia vai falar que Isaías, ele é tomado por Deus numa visão e é levado aos céus perante o altar de Deus. E o serafim arranca uma tenaz para purificar os seus lábios. Brasa de fogo viva do altar de Deus para purificar os lábios de Isaías. O que eu acho interessante nessa palavra, Eduardo, é quando ninguém queria profetizar. É quando ninguém mais queria falar mais em Israel, porque o povo já estava, se dizendo assim, com medo. O povo já estava receoso nos tempos de Elias, quando Jezabel perseguia os profetas, quando Jezabel mandava matar os profetas, quando Acabe mandava matar, em nome de Jesus ali, o povo, mandava matar ali os profetas, mandou matar, enfim, Elias. O povo já estava assustado, o povo já estava não querendo mais falar das coisas. E aí se levanta Isaías, grande Isaías. Mas ele se levanta no momento onde Judá não vai passar por um período próspero. Ele se levanta no momento onde não é um momento, Isaías vai profetizar sobre a prosperidade de Judá, a prosperidade futura. Isaías vai profetizar sobre as bênçãos que vai vir sobre Judá. Não. Aqui, antes do capítulo 6, no capítulo 5, verso 24, vai dizer que Deus trará juízo sobre Judá. A Bíblia diz que Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. E ele agora está vendo as más condutas do povo de Judá. A Bíblia diz lá em Reis, que quando Deus separa, em nome de Jesus ali, o povo, dá 10 tribos para o seu servo Jeroboão e dá 2 tribos para o seu servo Roboão, filho de Salomão, a Bíblia diz que muitos reis de Judá andaram com Deus e nenhum rei de Israel no norte andaram com Deus. Nenhum mesmo. Desde Jeroboão até o último rei que foi Osés, nenhum andou com Deus. E aí a gente vem aqui no período de Isaías, onde Isaías está num período do rei Uzias, se eu não me engano, também do rei Ezequias, período de 760 a.C., onde Isaías ele tem que falar sobre tudo que está acontecendo, sobre a apostasia do povo, tem que falar sobre a idolatria que está acontecendo em Judá, porque até então a idolatria ela estava lá em Samaria, a idolatria ela estava lá com Acabe, com Jezabel, com todos aqueles que praticavam o pecado, com todos aqueles que praticavam a promiscuidade, a prostituição, tudo isso. Mas agora ela passa a entrar também e fazer parte de Judá. É isso que Deus quer falar nesta noite. Muitas cidades estão se levantando homens corajosos, homens de fé, para falar da palavra do Senhor. E Isaías, ele se levanta quando ninguém queria se levantar. Quando ninguém queria falar. Porque a Bíblia diz aqui, no versículo 8, se eu não me engano, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? É uma pergunta de Isaías para Deus. Então eu respondi. É uma pergunta de Deus para Isaías. Então Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. O quão difícil é a gente falar, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, coloca-me para falar da tua palavra, coloca-me para falar da tua mensagem, coloca-me para falar das tuas escrituras, coloca-me para falar, em nome de Jesus, dos teus textos, coloca-me para pregar a tua mensagem, para louvar, para falar das sagradas escrituras. Mas Isaías, naquele momento, ele é santificado a sua boca. Em nome de Jesus, os lábios de Isaías são queimados com aquela brasa de fogo vivo. A iniquidade é tirada. Porque para a gente ser algo na presença de Deus, Eduardo, a gente precisa deixar a iniquidade. Se a gente praticava a prostituição, não praticamos mais. Se a gente praticava bebida, se a gente bebia, não bebemos mais. Se a gente se drogava, não nos drogamos mais. Se a gente praticava fornicação, adultério, não praticamos mais.
agora somos uma nova criatura na Amém. presença de Deus. E a Bíblia, a gente pode achar isso aqui interessante também, porque muitos falam, mas o Novo Testamento vai falar, nós temos velhas criaturas e o velho não. Mas aqui, nesse texto de Isaías, vai falar que para Isaías ter sido um profeta, ele teve que se livrar da iniquidade, ele teve que se livrar do pecado, porque nós já nascemos pecadores por sermos descendentes de Adão e Eva. Então é isso que eu quero trazer para os irmãos. Viemos nos livrar da iniquidade. Viemos nos livrar do pecado. Porque acima de todo pecado tem o quê? Tem um chamado de Deus. Acima de toda, em nome de Jesus, os apontes, os julgamentos. Mas ela era uma prostituta. Mas ele era um bêbado. Mas ele era um drogado. Mas ele é um ex-presidiário. Mas ele é, em nome de Jesus, um ex-ladrão, um ex-traficante. Nós temos um exemplo, o testemunho do pastor Juliano Fraga. Não sei se o senhor conhece. O testemunho do pastor Juliano Fraga é um testemunho que corre o Brasil inteiro. Um homem que é ex-integrante de uma facção criminosa de São Paulo, conhece Jesus dentro da prisão, se limpa da sua iniquidade, casa-se com a filha da mulher do círculo de oração, da irmã do círculo de oração, da encarregada, e hoje aí é um dos maiores teólogos do Brasil. Hoje é um dos maiores preleitores que o Brasil pode ter, com mensagens famosíssimas dos Gideões Missionários. Glória. Teólogo, formado em grego, hebraico, professor. Então, esse é um grande exemplo. Isaías, ele se livra da iniquidade, mas ele se transforma num profeta de Deus. Se transforma aí num dos maiores profetas que a gente pode ver, messiânicos, que falam em Jesus Cristo. A Bíblia vai falar em Isaías, em muitos livros, que vai citar Jesus e vai preparar o povo. Então Deus usa, ele prepara cada profeta para o seu chamado. Deus, ele prepara Daniel para viver lá na Babilônia. Deus prepara, em nome de Jesus, Elias para viver lá em Israel do Norte, onde ele vivia aquele tempo, onde era perseguido. Deus prepara Eliseu para viver lá também, para salvar ali a vida de Naamã, para dizer ali para ele se limpar 7 vezes no Rio Jordão. Deus prepara os 12 apóstolos que viriam lá na frente, prepara o último profeta, que foi Malaquias. Então, Deus prepara cada homem para cada coisa. Quem sabe Deus, ele te preparou para fazer essa live nessa noite, Deus, ele te preparou para isso, e preparou eu para estar trazendo a palavra, para falar um pouco da missão. Então, Deus, ele tem cada pessoa para uma coisa diferente. Quem sabe uns são para pregar, outros são para cantar, outros são para fazer palestra, para dar estudo bíblico, enfim. Mas o importante é dizer que, primeiro, ele nos limpa de todo o pecado, ele nos limpa de toda a obra, ele nos limpa de tudo que fizemos para começarmos a fazer a obra de Deus. E a frase que eu falei aqui, o pecado não pode, às vezes, ser maior do que o chamado. Nunca pode ser maior do que o chamado. Se o pecado, se você se arrependeu hoje, não cometa mais, ele vai ficar no mar de esquecimento. A partir de hoje, você uma nova vida com Cristo, passa a viver um chamado, algo extraordinário na vida de Deus. E depois Isaías começa a falar dos sinais, começa a falar da ira de Deus contra Judá. Judá começa a fazer aliança com a Síria, começa a fazer aliança com os reinados que não era para fazer. E aqui, acho muito interessante frisar no livro de Isaías, capítulo 7, verso de número 13. Aonde Deus fala a Isaías sobre o sinal do nascimento virginal do Emanuel, que significa Deus conosco, que viria de uma virgem, que era Maria, enfim, depois lá em Mateus vai nos confirmar tudo isso. Então Isaías, ele foi chamado para algo diferente, ele foi limpo para isso, para falar de Jesus, para falar do Messias que viria lá na frente. Ele foi limpo para falar de todas essas coisas. Então, essa palavra é bênção, que nós viemos se limpar, se purificar, nos consagrar, jejuar todos os dias para falar desse santo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz que ele veio como cordeiro, ele veio nascido como cordeiro, nasceu numa manjedoura. No terceiro dia após, na sexta-feira morreu, no sábado ali passou pelo sepulcro, visitação das Marias, e ao terceiro dia ressuscitou, mas não como um cordeiro, mas ressuscitou
como um leão. Leão da tribo de Judá. Glória a Aquele leão Deus. vai voltar com a sua igreja, vai voltar na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso que é bênção na sala. Ele está aqui, ele está no nosso meio, ele está entre nós a cada dia, a cada momento. Aquele que escolheu Isaías, escolheu Jeremias, escolheu Malaquias, escolheu Eliseu, escolheu Elias, escolheu todos os profetas, escolheu todos os apóstolos, ele está no nosso meio e ele vai voltar. Eu quero falar para toda a nação, porque essa live aqui eu creio que vai alcançar não só a cidade de Santana do Livramento, não só o estado do Rio Grande do Sul, não só o país do Brasil, mas vai alcançar o mundo todo. Eu quero dizer para você que me escuta nesta noite, aceite Jesus Cristo como seu único Salvador. Tome o exemplo de Isaías. Se limpe, tome uma posição, seja um escolhido de Deus, seja um chamado de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus 20, lá no último versículo ali de Mateus 20, que muitos são chamados, mas poucos são o que, Eduardo? Escolhidos. Poucos são escolhidos. Então hoje, nesta noite, Deus ele quer te escolher, não quer só te chamar, ele quer te escolher para falar de Deus, para cantar, seja com louvor, seja com a palavra, seja com a oração, seja com o dom da cura, seja com o dom da revelação, ele quer te escolher de alguma maneira. Ele quer te alcançar através dessa live para falar de sua palavra, para ser um pregador. Eu quero dizer para você nessa noite, eu faço um apelo. Eu estou fechando a Bíblia, eu já estou encerrando. Eu faço um apelo para você. Vá ao lugar mais perto da sua casa. Olha, a igreja mais perto da sua casa. Aceite Jesus Cristo. É o melhor que você tem a fazer. Aceite Jesus Cristo. É o melhor para a sua vida. Ele é o leão que vai voltar para nos buscar. Ele é aquele que vai nos livrar, que nos livra todos os dias. E ele é o salvador de nossa vida, é o salvador de nossas histórias, é o salvador daquilo, em nome de Jesus, que nós havíamos de ser condenado, mas ele morreu na cruz para nos salvar. Naquele dia ali, enfrentando o Getsemane, a Bíblia diz que ele estava ali com Pedro, Tiago e João, se retirou por uma pedra chamada Getsemane, e ali orou, pedindo que Deus livrasse, passasse aquele cálice dele. Mas ele diz o quê? Acima de tudo, que não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Pai. A vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele passa por todos aqueles sofrimentos. Isaías falou que ele não seria um homem de boa aparência. Isaías falou que ele não seria um homem agradável de palavras, que as palavras dele o que? Machucariam, não seriam agradáveis aos ouvidos. Então Isaías preparava o povo para escutar a mensagem de Deus. Então Deus ele quer a mensagem de Jesus. Então Deus ele quer dizer para você nesta noite, Jesus, ele veio para te salvar. Ele morreu na cruz para te salvar. Quem sabe você está na depressão, quem sabe você está na ansiedade, quem sabe você está com problema no álcool, quem sabe você está no vício das drogas, quem sabe você foi desenganado pela medicina, pelo advogado, pelo juiz, por todas as ordens dessa terra. Mas aquele que morreu na cruz, ele não engana. Ele te esclarece todos os teus projetos nesta noite. Ele diz para você nesta noite que você é um escolhido dele. E você é a dracma que outra hora estava perdida, mas foi achada quando foi-se o quê? Quando foi-se varrer da casa. Você é o talismã nas bênçãos do Senhor. Ele está te dizendo nesta noite, meu irmão, que você é aquela ovelha que se desvencilhou, que saiu, que turvou o caminho, que foi para longe do rebanho, que saiu ali da onde estava ali o rebanho. Mas ele está dizendo nesta noite que ele é o bom pastor, Eduardo. Ele vai a todos que estão perdidos, aquelas ovelhas que estão outra hora machucadas, que estão tristes, que não lembram mais o caminho, mas esse é o bom pastor. Ele vai buscar as ovelhas que estão perdidas. Ele vai atrás da dracma que está perdida. Você hoje não é só uma dracma, você não é hoje só uma ovelha perdida, você é alguém. Você é um projeto de Deus que estava perdido, mas Deus hoje está usando o Eduardo, está usando a minha vida para achar essa dracma perdida, para achar essa ovelha perdida e te salvar. Isaías, quem sabe, estava esquecido. Isaías, quem sabe, ali também, citando aqui o profeta Jeremias.
Quem sabe ali era só, em nome de Jesus, como Jeremias ali era só uma criança. Dizia, mas pai, não sei falar, sou apenas uma criança. Como vou aos mais sábios? Aí Deus disse para ele, mas eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, e as nações te dei por profeta. Então Deus ele escolhe Isaías, Deus ele escolhe Jeremias, não por causa de suas deficiências, não por causa de suas, de suas, de seus benefícios, não pelo que eles têm a oferecer, não porque Jeremias era filho de Ilquias, sacerdote em Anatote, não porque Isaías, quem sabe ali, era um homem ali de boas palavras, quem sabe? Não porque, em nome de Jesus, Paulo era um fariseu de boas palavras, não porque Mateus era um publicano de boas palavras, mas ele escolheu pelos defeitos, porque através de nossos defeitos, Deus ele vai nos aperfeiçoar. Se não sabemos pregar, é aí que Deus vai entrar, Deus nos transforma. Eu não sabia pregar, comecei a pregar num culto de criança. A minha pregação talvez seja a pior de toda a história. Mas ali Deus disse, através deste erro dele, através dessa fraqueza dele, eu vou transformar em algo forte, num potencial tremendo. É isso que eu quero te dizer para você nesta noite, para você que está escutando essa live, escutando este maná do céu. É os teus defeitos que Deus quer transformar num potencial. Você não sabe pregar, mas Deus quer transformar num potencial. Você, quem sabe, não tem uma voz eloquente para falar, mas Deus quer transformar no potencial. Você, quem sabe, não tem uma sabedoria, um entendimento, mas Deus quer transformar num potencial. Quem sabe você não sabe louvar, mas Deus quer transformar num potencial hoje, na tua história. O ano de 2026 é o ano da virada de chave na tua vida. 760 a.C. foi o ano da virada de chave da vida de Isaías. E 2026 é o ano da virada de chave da tua vida. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos dessa live. E eu entrego este maná do céu para a tua vida, para a tua casa e para a tua família nesta noite. Em nome de Jesus. Oh, glória! Que palavra abençoada de Isaías, né? E Isaías foi um dos maiores servos de Deus que já teve, né? Entre todos aí na Bíblia, que ele recebeu uma visão no templo, né? O chamado dele, onde ele se dignou, mas foi purificado por um ser celestial e com uma brasa viva, respondendo o chamado com: eis-me aqui, envia-me. Então digo para você nessa noite, para resumir, diga para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E o Lucas Nazário, meu amigo, disse: glória a Deus, recebam. Você tem que dizer aí, agora exato momento: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Pois precisamos estar na presença de Deus e buscando ao Senhor e não negando o seu nome. E como ele pregou, né? Nós temos que ser fiéis, nós temos que servir, e nós somos, através de Deus, obreiros aprovados e com uma potência, um potencial que Deus pode nos usar grandemente a nossa vida. Pois temos defeitos, pois temos falhas, mas a gente tem que acreditar que nós podemos fazer, que no início podemos pregar como ministério de crianças e errar, e gaguejar e falar palavras repetidas, mas que a gente faça. E faça porque dizendo: eis-me aqui, envia-me, como Isaías disse, com uma brasa viva, que a gente venha fazer e cumprir o nosso ministério, a nossa chamada, fazer todos os dias, né? Não negando o nome de Deus, fazendo, mesmo que tenha pouco conhecimento, estudando, buscando, né? Se entregando, consagrando a Deus todos os nossos planos e projetos que serão bem-sucedidos, como dizem em Provérbios 16:3. Então, Deus abençoa grandemente a nossa vida, como abençoa o irmão Mateus, como abençoa a vida do Eduardo e abençoa a vida de todos vocês aí na live. Então, que a gente diga: eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Que até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7:12. Então, foi uma palavra abençoada por Deus que o irmão Mateus compartilhou. E é uma benção. O que o Lucas disse aqui? Nós interagimos na live aqui. Eu gosto de interagir. Eu creio que Deus vai me capacitar em todas as áreas que Ele quer me usar. Amém. Deus vai capacitar, sim.
Mas a gente tem que dizer, a palavra-chave que eu gosto muito, eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Né? Deus vai capacitar. Mas você também tem que orar e ação. Oração, orar e ação. Tem que agir, tem que buscar, tem que entender. Olha ali na mesa, olhando ali o Mateus, um de livros, estudando, se empenhando, indo no monte. Entendeu? Ele renuncia às próprias vontades, as vontades da cara para fazer a vontade de Deus, porque ele sabe do chamado que ele tem e ele acredita. Ele pode ir muito além. Então, mesmo que nós tenhamos defeitos, a gente faça. A gente faça que Deus vai nos usar, nos mandar, para que cada vez mais a gente seja um ministro da palavra, um ministro de louvor, que eu sei que o Lucas Nazário é um ministro de louvor. Então, ele toca instrumento, é um pandeiro. Mas depois do pandeiro, é um adorador e, por que não, um pregador da palavra, abençoando na área ministerial, da saúde, do financeiro, familiar, conjugal, etc. Então, Deus trabalha no impossível, né? Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. E amém. Irmão Leonardo Mendes entrou na live aqui. Deus abençoe a igreja da sua vida, irmão evangelista Leonardo Mendes. Uma maravilha. Então, a gente tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. E para Deus nada é impossível. Então, para nós encerrar, só responder. Pode comentar, o Nazário entrou na parte final da live. Ô, glória. E se você acha que é impossível para Deus, é possível, basta dar o primeiro passo e buscar. Amém. Tem que dar o primeiro passo. É como nós, na caminhada, nós parecemos meninos. Na caminhada com Deus no início, né? Temos que engatinhar, temos que pegar equilíbrio, temos que firmar bem os pés e buscar, e alguém nos ajuda. Mas depois, quando a gente criar, só vai, irmão, na presença de Deus. Então a gente tem que crer para viver, sonhar acordado e vivendo as maravilhas de Deus, vivendo as promessas dia após dia. Então eu vou pedir para o irmão orar hoje. Geralmente eu gosto de orar bastante. Mas eu quero que o irmão Mateus ore para encerrar a live. E você ore comigo aí, nesse momento. O irmão Manuel também, o irmão Manuel sempre está aí compartilhando as lives. É de Rivera, Deus abençoe a sua vida. Eu vou pedir para o irmão Mateus orar. De tanto maná do céu, de tanto a gente fez o melhor para Deus nessa noite. A gente vai orar e agradecer pela live que nós tivemos nessa noite. E foi uma honra ter o irmão Mateus participando comigo nessa live, nesse bate-papo, porque é o início. E Deus vai honrar cada vez mais a vida do irmão Mateus. Deus abençoando 6 vezes mais. Então eu vou pedir para ele orar nesse momento. Meus irmãos, quero, antes de orar, agradecer minha participação aqui nessa live. Agradecer o convite aí de um amigo que eu fiz para a vida agora, que é o irmão Eduardo, da igreja. Amém. Desde já um abraço para o evangelista Carlos, que é o grande amigo meu que vai, congrega na igreja de Leões da Fé. Dá um abraço também para o apóstolo Fernando Pires, todos o corpo de obreiros. Também dizer para os irmãos que amanhã, se você for daqui da região do bairro Armo, quarta-feira, às 8 horas da noite, vou estar pregando aqui na minha igreja, Igreja Pentecostal Geração Rei, no culto de libertação. E você está mais convidado no bairro Armo, na Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes, Sala 1, ao lado do antigo Carajá do Armo. Amém? Segue o diácono Mateus aí, Mateus Rodrigues Oficial aqui no Instagram. Em nome de Jesus, segue também o Eduardo, esse trabalho abençoado que ele está fazendo. Eu creio que Deus vai te honrar mais e mais, Eduardo. Amém. Obrigado. No Instagram, alcançando vidas aí, são 10 mil seguidores, bênção de Deus. Eu creio que Deus vai triplicar, vai somar 100 vezes mais esse número de seguidores teu, e tu vai ficar, creio que, bastante conhecido aí através desse trabalho. Eu creio que Deus vai te ajudar nos teus projetos, quem sabe aí futuramente um podcast. Amém. Eu creio que tudo tem um início na caminhada e a gente tem que fazer, né? Aí as pessoas ficam, eu não sei como começar, tem que ter tudo pronto. Não, comece. Deus te deu as ferramentas, Deus te capacitou, só colocar em prática. Mas quem vai ser os convidados? Porque até esse momento, agora nós vamos, contigo é a 16ª live com 16º convidado diferente, tirando casais. Aí convidei 2 casais, né? Imagina, acho que já foram 20 convidados. E quem diria que ia ter? Entende? Então, cada convite que é feito, e a proposta, e o propósito, é para o reino de Deus, né? Levando o maná do céu para a sua vida, e tudo tem um início. Para uns
é mais presencialmente, para mim é mais o digital, e eu tenho também o presencial, que é a palavra. Mas se Deus te usou, Deus te capacitou, tu sabe como fazer, faça para o reino. Faça para Deus. Não para si. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E se Deus quer te fazer conhecido na terra, amém. Mas o mais importante é ser conhecido no céu. Para mim, o mais importante é ser reconhecido no céu. Pelas boas obras, você é um servo fiel, Senhor. Então, tudo tem um início na caminhada. Então, foi uma live abençoada por Deus. E agradecendo aos teus pastores, o Márcio, a Ana, toda a sua igreja, a Igreja Geração Eleita. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus abençoe 100 vezes mais. Né? Bênçãos com as vitórias e com Deus, né? Que até que o Senhor nos ajudou. Então Deus é fiel para a nossa vida. E nós temos que ser uma geração eleita, né? Nós somos a geração eleita. O sacerdócio real, o povo adquirido, né? Uma geração santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Né? Que a gente seja uma geração, né? Uma nova geração, como nós somos jovens, né? Uma geração que vai influenciar, uma geração que vai viver o novo avivamento que Deus tem para a nossa fronteira, Deus tem para a nossa vida, e que vai viver o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho. Que é o evangelho que tem salvação, que tem renúncia, que tem arrependimento, que tem também bênçãos também, mas é um evangelho de confronto, é um evangelho que transforma, que muda a mente, que muda o coração, que muda a pessoa para melhor. Quando a gente tem realmente um encontro com Cristo. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E um abraço para o irmão Rafael Cardoso. Deus abençoe a sua vida. Acompanhe a live lá em Alegrete. Então, Deus abençoe. E o Lucas Nazário está lá em Florianópolis, está de férias. Então, está aproveitando. Acho que ele foi também alguns dias desse Bom Samaritano. Então, se o Lucas Nazário foi no Bom Samaritano, então está vivendo as promessas. Então, aproveita, adquire conhecimento, aprenda, traga para a fronteira, pregue. Deus vai te capacitar. Mas eis-me aqui, a tua presença. Então, eu vou pedir para o irmão orar e agradecer pela live que nós tivemos. E você ora também comigo. Como eu falei, segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, a minha mesma coisa, estamos disponíveis aí. Se quiser mandar mensagem no direct aí, vamos estar orando por você, te aconselhando, te consolando aí, em nome de Jesus, falando da palavra para você. Oremos ao Senhor neste momento, então. Amém. Ore. Senhor, meu Deus, amado, soberano Pai, quem fez os céus e a terra. Aqui estamos, Senhor querido, na Tua presença neste momento, Pai. Encerrando esta live, Papai querido, esse bate-papo abençoado que tivemos, eu falando um pouco da minha história, da minha trajetória, podendo conhecer, Papai querido, mais o Eduardo, poder conhecer o seu público, as suas redes sociais, Pai. Essa live por intermédio do Senhor, que o Senhor abençoa e o Senhor continua abençoando os projetos do Eduardo, da sua família e seus familiares. Abençoa cada seguidor, Pai, desta página, deste perfil no Instagram. Abençoa, Papai querido, a cada ouvinte, Pai, a cada telespectador que assistiu e ouviu, Pai. Esta live abençoada, Pai, a qual, Papai querido, plantamos e viemos colher e frutificar, Pai, os testemunhos, Pai, que vidas vão dar através desta live, através da palavra, através do testemunho que foi falado, dos testemunhos, Pai. Abençoa a vida, a trajetória, prospera a vida dos irmãos, Pai. Que os celeiros venham ser os mais abençoados, Pai. Os mais prósperos, Papai querido. Abençoa, Papai querido, a vida financeira, Pai, dos irmãos. Abençoa a vida espiritual, que venham conseguir se consagrar mais, jejuar mais, Pai. Se preparar mais para pregar, para louvar, Pai. Que o Senhor venha usar a cada vida. Repreendemos toda obra contrária, toda obra de maldição neste momento. Os ataques de Satanás, do nosso adversário, venham ser impedidos, Pai. E que nós venhamos fazer o que manda o manual, Efésios capítulo 6, verso 10. Revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Porque a nossa não é contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra potestades e principados, príncipe das trevas e dardo inflamado do nosso inimigo, Pai. Assim nós te pedimos neste momento, Pai. Papai querido, Papai amado, como o Senhor disse, que venham para ser a luz deste mundo, Pai, e resgatar aqueles que estão em trevas. Como diz ali em João 8,12. Assim nós te pedimos, abençoa vidas, famílias, história,
Matrimônios, Pai, neste momento, muda cativeiro. Seja o quarto homem da fornalha, Pai. Seja o homem que fechou a boca do leão, Papai querido, para Daniel na cova dos leões. Assim nós te pedimos neste momento, Pai. Abençoa a vida de cada irmão neste momento. Abençoa a vida do Eduardo, da sua família, sua história, seu dia a dia, seu emprego, seu trabalho, Pai. Seu ministério, sua igreja, seus pastores, Pai. Assim nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Abençoe, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado. Eduardo, por essa oportunidade de me deixar falar um pouco mais da minha vida, para os irmãos que não me conhecem, explicar um pouquinho da minha trajetória. Amém? Deus abençoe, Eduardo. Abençoe a todos vocês. Muito obrigado por participar da live do Maná do Céu Chamados e Testemunhos. Foi uma honra tê-lo participando comigo. É um jovem pregador da Palavra de Deus. E Deus vai abençoar ainda mais a sua vida, o seu ministério, o seu chamado. E abençoe a sua igreja. E que Deus te use. Continue buscando, intercedendo com essa vontade, com esse desejo de orar no quarto, de ir no monte, de ir jejuar, de clamar. De não desistir na caminhada. De orar e sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Né? Que ore, que busque, que faça o ídolo do Senhor. Né? Marcos 16,15, para encerrar. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. A gente faça ide. Ide. Faça com vontade, com desejo. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins. Mas o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Então foi uma honra tê-lo participando comigo. Vai estar a live pelo Instagram. Depois vai estar lá no meu canal no YouTube. Eu quero que se inscrevam lá. Tá todos os vídeos ali. Tá tudo bem organizado. Maná do Céu, Chamados e Testemunhos. Maná do Céu, Chamados e Testemunhos. Se tu pesquisar o nome agora vou postar do Matheus Rodrigues, vai achar ali. Se botar Maná do Céu, vai achar ali. Se botar no meu nome, vai achar. Porque através de alguém que compartilha, porque a gente, você não está precisando, mas alguém está precisando. Alguém precisa ser alcançado pela palavra de Deus. Que isso vai encorajar a pessoa a ir nos caminhos de Deus, a conhecer e congregar numa igreja, né? E uma forma de evangelizar também aqueles que ainda não são cristãos. Então, Deus abençoe a vida do irmão Matheus. Vai ficar aí a live para o Instagram, depois para o YouTube, depois para o Facebook que vocês assistem. E muito obrigado. E agora nós vamos se alimentar do maná físico, que a gente se alimentou do maná do céu espiritual. Agora bora jantar, se alimentar, descansar no Senhor. E desejo para vocês aí e a todos uma ótima noite. Muito obrigado, irmão Matheus, por participar e conta comigo aí. Deus abençoe. Vamos marcar mais aí. E vamos fazer a diferença. Então, fique na paz. Deus abençoe a sua vida e a todos vocês. Tá bom? Tenham uma ótima noite. Amém.